Então, eu sou Vitor Prudêncio, eu vou aqui iniciar o caso clínico, vou ficar com a parte de identificação e queixa principal. Bom, devido à natureza confidencial do artigo, né, algumas informações não foram relatadas, né, mas, de certa forma, a paciente, sexo feminino, 19 anos de idade, ela é natural de Massachusetts, né, não foi fornecida a cor da pele, nem o seu estado civil ou profissão. Apenas sabemos que ela trabalha como cuidadora de crianças. Agora, relacionando à queixa principal, a paciente relata uma intensa dispneia, aliado, ela também relata um quadro sindrômico de taquicardia. Foi justamente esses sintomas que fizeram que ela procure a emergência, né? Então, gente, sobre a história da doença atual, a paciente ela estava em seu estado de saúde normal até 3 semanas antes da apresentação do quadro. Foi quando ela desenvolveu uma dor no ombro direito e uma dor no flanco direito. Ela foi avaliada no pronto-socorro, aí recebeu um teste para cálculos renais e apendicite que deu negativo. Então, 2 semanas antes da apresentação do quadro atual, ela disse que apresentou dispneia aos esforços e uma tosse não produtiva. 6 dias após o início dessa dispneia e tosse, a paciente ela partiu em um cruzeiro de férias com a família e durante a viagem de 8 dias, a dispneia e a tosse pioraram e impediram ela de participar das atividades como natação e caminhadas no cruzeiro. No final do cruzeiro, ela teve uma dispneia grave, certo? Para caminhar e precisou de uma cadeira de rodas durante a viagem, para voltar para casa. Então, depois que ela voltou ao seu estado, ela se apresentou um departamento de emergência de um outro hospital e o paciente relatou que teve uma piora da dispneia, uma piora progressiva, mas sem relato de dor torácica ou hemoptise. No histórico da patologia pregressa, a paciente nega alergia, nega comorbidades, nega tabagismo ou uso de álcool e outras drogas. Há 6 meses, a paciente relatou episódio de dor intermitente em região dorsal. Há 2 meses, apresentou uma infecção com quadro respiratório agudo grave, sendo diagnosticada com SARS-CoV-2. Durante a anamnese, comunicou que havia realizado um procedimento odontológico de limpeza há uma semana. Paciente também relatou possuía quadro de ansiedade e anemia. De medicamentos de uso regular, a paciente alegou fazer uso de suplementação de ferro para quadro de anemia. Nega histórico familiar de doenças cardíacas ou autoimune e no histórico pessoal, a paciente trabalha como cuidadora de criança e não há maiores informações acerca das condições de moradia. Durante o exame de tórax e aparelho respiratório, observou-se na inspeção dinâmica que o paciente apresentou aumento do esforço respiratório e tosse intermitente, enquanto estava sentado em posição ereta. Na ausculta pulmonar foram identificados estertores e diminuição do som respiratório em ambos os lados do pulmão. No exame do aparelho cardiovascular, realizou-se a inspeção e palpação, identificando um ictus score palpável e em aumento, além de turgência jugular presente. Na ausculta cardíaca, foi possível detectar um sopro sistólico de grau 2 de 6 na base e um sopro diastólico de grau 3 de 4 crescente na base, que irradiava para o ápice. A avaliação dos pulsos revelou-se normal, uma vez que foram identificados pulsos braquiais, ulnar, radial, dorsal do pé e tibial posterior simétricos. De acordo com o artigo, o restante do exame foi considerado normal. Oi, tudo bem? Meu nome é Ícaro e vou fazer aqui a continuação da apresentação do nosso caso na parte de exames complementares. Bom, eu coloquei aqui, vou fazer uma pequena apresentação no Canva, né, para a gente visualizar as imagens, mas meu vídeo eu vou colocar bem pequenininho aqui no canto para poder a gente visualizar melhor, né? Só um segundo.
um programa de gravação de tela aqui. Então vamos lá. Vou colocar aqui nossa apresentação. Bom, pela parte dos exames laboratoriais, né, a gente tem que foram realizados testes de Covid de HIV, né, tipo 1 e tipo 2, porque, assim, para confirmar a questão de que não tem nenhuma interferência de imunodeficiência na pessoa, né, na paciente, e na história pregressa ela já teve Covid, então para confirmar que ela não está com um quadro de recidivo, né, de volta da Covid, foram feitos e os dois eram negativos, né. Em relação aos outros exames laboratoriais, né, a gente observou que uma hemoglobina, um hematócrito e um volume corpuscular médio aumentados, né, tanto no hospital que ela foi antes, como no hospital que foi realizado o estudo, e também um aumento aqui na questão dos glóbulos brancos, né. Foi observado um aumento maior em neutrófilos, pode ser uma questão de que possivelmente agudo, né, o quadro agudo, e uma linfopenia, né. E o mais interessante aqui que a gente observou no caso foi o VHS, né, a velocidade de sedimentação, e o PCR, a proteína C reativa, aumentados, né, que pode indicar um quadro de inflamação. Importante para o nosso diagnóstico. Em relação aos diagnósticos assim, de imagem, né, eu coloquei de imagem, mas aqui a gente tem um ECG, que foi verificado um ataque cardíaco sinusal, né, um aumento da frequência, né, cardíaca, com inversão lateral e precordial da onda T, né. Na ecocardiografia, a gente observou o seguinte: aqui nessa imagem aqui, a gente pode observar que o ventrículo esquerdo está um pouco dilatado, né? Aqui no C, a gente tem um espessamento das paredes da aorta, né? A gente observa aqui na seta, a aorta está com as paredes um pouco espessas. No D, a gente observa um jato volumoso, né, na regurgitação na aorta, que indica uma condição grave. Nessa lâmina aqui, a gente observa aqui uma reversão do fluxo holodiastólico na aorta descendente, que está indicando ali, possivelmente, né, que vai ser confirmado aqui pelo Doppler, uma insuficiência aórtica grave. E isso foi importante para a gente observar aqui no nosso caso. Em relação aos outros exames de imagem, né, foi feita uma angiografia, né, um estudo das artérias, dos vasos, por uma tomografia computadorizada de tórax, de abdômen e de pelve. O que é que a gente observou aqui nessa primeira lâmina aqui? A gente observa um contorno todo irregular, né, a aorta aqui descendente, toda irregular, em B e C, ó, nessa lâmina aqui. E aqui a gente observa uma certa obliteração, né, um encurtamento, um estreitamento dos vasos, né, do arco aórtico aqui em B, e na artéria renal direita aqui, ó, nessa imagem aqui no C. Em D e F também a gente observa um espessamento circunferencial aqui, ó, indicado aqui pela seta, em F também, respectivamente, né, da parede da aorta, na raiz, no segmento ascendente e nos vasos proximais. Em relação aqui à parte do G aqui, a gente observa um espessamento da aorta, né, na parede abdominal. Certo? Em relação a outros exames de imagem, foram feitos, né, uma angio por ressonância magnética 4 meses após a cirurgia que ela realizou, né? E aí, o que é que a gente pode observar depois que ela realizou essa cirurgia? Em A e B, a gente observa um espessamento das paredes da aorta nos segmentos ascendentes, né? No segmento ascendente aqui em A, e em B, no segmento abdominal. Aqui, ó. Tá espesso ainda. E também outra coisa, ó, a gente observa que tá tortuosa aqui nessa parte da artéria aorta descendente. E aqui em C, aqui em cima, né? Persiste o estreitamento do arco aórtico e da artéria renal direita, né? Aqui embaixo e aqui. Além desse, não está muito regular aqui também a artéria descendente, né? Então aqui há uma alteração aqui e aqui em cima também. Então... Bom, o diagnóstico do caso clínico é arterite de Takayasu, devido ser uma doença multiorgânica subaguda com características inflamatórias. Suspeito que ela teve uma ortite complicada por dilatação da raiz da aorta, que levou à regurgitação aórtica e insuficiência cardíaca.